Ao depor no Senado, Sérgio Moro cita várias vezes o professor norte-americano Matthews Stephenson, de Harvard, por ter escrito artigo em que diz que pode ter exagerado ao considerar escandalosas as denúncias contra ele, Moro. Mas talvez o ex-juiz não tenha lido direito esse artigo. O professor Stephenson, de Harvard, também diz que a condenação de Lula é, no mínimo, duvidosa. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A oitiva de Moro no Senado transcorreu absolutamente dentro do que se esperava. Os senadores governistas tentaram carimbar como inimigos do combate à corrupção todos aqueles que queriam respostas de Moro às denúncias que pesam contra ele. Já os oposicionistas faziam perguntas a Moro, cujas respostas podem complicá-lo lá na frente. Claro que, como os governistas são maioria no Senado, prevaleceu o contingente dos que foram lá para blindar o ministro de Bolsonaro. Ainda assim, Moro não teve vida fácil nesta audiência, como você vai ver nesse vídeo. Pois muitas vezes nós podemos ter a figura do canalha legalista que se utiliza da lei para fazer canalice. Moro, se ele fez ou não fez o media training, né, o fato é que ele trouxe aqui 3 ou 4 mantras e tem repetido esses 3 ou 4 mantras. Não que eu desconfie da palavra de Vossa Excelência, mas da mesma forma que o Vossa Excelência citou aí depoimentos de juristas, advogados, que dizem que não enxergam na exposição dos fatos divulgados até agora um conluio entre o juiz e a parte interessada, a autora da ação. Há muitos outros juristas, advogados, que dizem exatamente o contrário, que acho que a sua atuação está comprometida. Eu não quero tomar partido, não quero sinceramente tomar partido e nem jamais, né, defenderei que se ponha fim à Lava Jato. O que eu penso é o seguinte: a justiça ela tem que ser imparcial. Eu dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da 13ª Vara de Curitiba. A Operação Lava Jato continua e ninguém sabe o nome do juiz da 13ª Vara em Curitiba. Isso é mais do que prova de que a postura ao longo do seu posicionamento lá era uma postura de sensacionalismo, que você repetiu já várias vezes, era uma postura de querer aparecer, era uma postura de querer, enfim, se colocar como um salvador da pátria, né? Moro passou a audiência toda respondendo aos questionamentos dos senadores da oposição com meia dúzia de mantras, de frases feitas preparadas para blindá-lo de ter que dar respostas concretas. Além disso, Moro a todo tempo exaltava um artigo escrito pelo professor de Harvard, nos Estados Unidos, chamado Matthews Stephenson. Esse professor, em um primeiro artigo, chamou de escandalosas as denúncias contra Moro e depois se arrependeu, ficou em dúvida e diz que ele pode ter exagerado ao achar tão escandalosas as denúncias de que o ex-juiz se aliou a promotores públicos para condenar Lula. Eu concordo, senador, mas também concordo com o título daquele artigo que mencionei há pouco, daquele professor americano, né? O incrível escândalo que encolheu. Porque na análise fria... É o parto da montanha. Exatamente, né? Poderíamos aí citar alguma frase em latim reveladora. Porém, o ex-juiz Sérgio Moro parece não ter lido o artigo direito, se é que passou do título chamativo do texto. Porque esse texto está longe de dizer que não há problema nenhum nas coisas que foram reveladas sobre o ex-juiz Sérgio Moro.
O blog da Cidadania examinou esse artigo inteirinho, de ponta a ponta, e esse artigo está longe de dizer que aquilo que foi revelado sobre Moro não tem problema algum. Antes de qualquer coisa, o professor Matthew Stevenson de Harvard manifestou a sua total ignorância sobre as leis brasileiras e manifestou a sua dúvida se o caso é tão grave quanto ele mesmo disse que poderia ser. Contudo, o professor de Harvard disse uma frase que Moro certamente não leu. E como essa frase está logo no comecinho do texto, é muito possível, minha amiga, meu amigo, que Moro não tenha lido coisa alguma. Já em um dos tópicos do segundo parágrafo, o professor de Harvard diz que a condenação de Lula à prisão no caso do triplex é, no mínimo, controversa. Para quem não sabe o que é controversa, quer dizer que é duvidosa. Então vejamos, se a condenação de Lula é duvidosa, a culpa de Lula também é duvidosa. E, segundo o bom direito, se a culpa de um réu é duvidosa, esse réu tem que ser absolvido. E Lula está na cadeia. Além disso, segundo o próprio Glenn Greenwald, declarou em entrevista à TVT, o material mais explosivo que ele tem nas mãos não chegou a ser divulgado. Porém, já tem gente por aí dizendo que Moro esvaziou o escândalo. Não existe a menor dúvida de que quem diz isso está sendo absurdamente precipitado ou tendencioso. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.